E estamos de volta para o último bloco de bate-papo de frente com bate-papo de frente com a Gabi, né? De bate-papo hoje, informativo, super informativo, de frente com a advogada Aline Soriano. Hoje nos esclarecendo sobre alguns direitos dos trabalhadores rurais e também deveres e obrigações dos produtores rurais. Eu falo deveres e obrigações, mas o próprio produtor rural também tem alguns direitos, né? Por exemplo, a gente estava conversando aqui também, se o trabalhador rural, por algum motivo, alguma insatisfação, quer acionar a justiça contra o seu trabalhador, seu empregador, desculpa. O próprio produtor rural conta com a lei a seu favor quando diz respeito a que, se então o trabalhador está o acusando de alguma coisa, ele tem que provar isso na justiça, né, Aline? Não é simples assim de sair processando, né? Na verdade é assim, quando a gente fala em lei trabalhista, a gente tem que pensar em quem a lei buscou proteger quem. Sim. Ela buscou proteger o trabalhador, certo? Então é uma lei voltada com garantias, né, e direitos do trabalhador, certo? Então, em sua grande maioria, são deveres da empresa. O que a empresa tem que pagar, com base em que a empresa tem que pagar, certo? Só que em uma ação trabalhista, se você faz uma ação e você faz inúmeros pedidos e você não consegue comprovar, você não vai ganhar. Entendeu? E aí, nesse caso, não seria um direito do produtor rural, mas seria algo que não conseguiu comprovar que ele violou tal norma, então ele acaba sendo beneficiado. Perfeito. Porque, né? Aline, e eu acho esse papo hoje aqui está muito interessante e bem esclarecedor. Sim. Mas eu acho que também existe a possibilidade de um produtor, por exemplo, que não tem tanto conhecimento na área, que eu acho que é uma área muito complexa. Isso. Ele buscar essa informação com um advogado como você, por exemplo, trabalhista, para se adequar cada vez mais e se proteger, por exemplo? Sim, é importantíssimo essa questão, Rafael, porque realmente é muito complexo, né? Então, a CLT, Lei do Trabalhador Rural, norma regulamentadora, né? Então para a implantação no seu negócio, né, de um ambiente seguro e saudável para o trabalhador. Eu falei que um profissional adequado seria o técnico de segurança. Sim. Porque realmente, mas seria o técnico de segurança para ver a implantação da NR31. Agora, e para ver a questão da legislação, né? Quais são as obrigações dele, do produtor rural? O que está na legislação. Como eu te falei, a questão do adicional noturno. Ele vai pagar com base em quê? Qual é o percentual? Exato. Então, aí seria a questão do advogado. Um advogado trabalhista é muito importante para que o produtor tenha acesso a todas essas informações, né? Porque é o advogado trabalhista que vai orientá-lo sobre o pagamento, sobre os direitos que o trabalhador precisa ter. Até, por exemplo, eu fiquei pensando no bloco anterior, quando a gente citou rapidamente sobre acidentes de trabalho. Olha isso, né? Acidente de trabalho no campo, imagina, a gente não para pensar, mas desde uma queda, né, com algum animal, ou acidente com agrotóxico, enfim, acho que cada um tem a sua particularidade aí, mas como que acontece no campo, por exemplo, se um trabalhador rural se acidenta, é igual acontece que a gente vê, eu tô comparando muito, mas é porque é o que a gente sabe mais, né, gente, assim, que a gente vê mais corriqueiramente. O trabalhador, ele tem direito a se afastar 14 dias por intermédio do trabalhador, do empregador, desculpa, e é até confuso, gente, que a gente até se perde aqui. Mas depois dos 15 dias vai pro INSS, é isso também? Acontece? Isso, na verdade é assim, inclusive, você foi falando e eu fui lembrando de várias coisas. Primeira questão. A questão dos acidentes. Realmente acontece. A gente pensa que no campo não acontece, mas acontece desde uma picada de uma cobra. Nossa, é verdade. É considerado um acidente de trabalho. Olha, por isso que é importante você fornecer os EPIs. Sim. Né? Uma bota ali no caso já ajuda exatamente. E a questão do afastamento, né, no caso de um acidente. A NR31, ela prevê planos de emergência, né? Então, em um caso de acidente, o que a gente precisa fazer?
né? Qual é o plano para que esse trabalhador seja socorrido o mais rápido possível, certo? E o afastamento, como acontece realmente nos 15 primeiros dias, é por conta da empresa, no 16º, por conta do INSS, né? Bom, então para a gente finalizar esse bate-papo de hoje, que foi muito esclarecedor, se caso o produtor rural, só retomando então, tem alguma dúvida, ou até mesmo um trabalhador rural, o ideal seria procurar um advogado? Isso, na verdade, Evelyn, o produtor rural, ele precisa de um advogado trabalhista, né, na área mesmo, para que ele tenha esse amparo com relação à legislação, a CLT, as garantias constitucionais e a lei do trabalhador rural, né, para que ele siga, né, de acordo com essas leis. E também é interessante que ele tenha o amparo de um técnico de segurança, para que ele consiga implantar as normas, a NR31, a NR15, corretamente no ambiente, né, no ambiente de trabalho. E o trabalhador rural, por sua vez, também é interessante que ele tenha esse amparo de um advogado trabalhista, né? Porque através desse advogado, a gente consegue ver o que foi violado, quais foram as normas violadas, né? E disso, o que decorre, quais são os direitos dele, né? O que ele pode pedir na justiça. Lembrando que a NR31 é uma norma regulamentadora extensa, né? As leis também que amparam o direito do trabalhador rural são amplas, né? E então eu tentei conversar aqui com vocês e tentei passar, esclarecer o máximo, mas assim, lógico que eu não consigo em um programa esgotar o assunto. Exatamente, né? São muitas coisas. E um decorre do outro, entendeu? Quando a gente fala na insalubridade, a gente fala na NR31, na aplicação de defensivos da NR31, mas também ao mesmo tempo a gente fala da NR15. Né? Então são muitas coisas que se complementam, que estão interligadas, né? Então eu tentei passar aqui de uma forma resumida para vocês. E como a gente mencionou, né? Tudo é contemplado pela NR31, é bem complexo mesmo, gente. A gente tentou estudar um pouquinho antes de entrevistar ela aqui, a gente tentou pegar os pontos mais importantes, mas tem muita coisa mesmo. Acho que na própria internet, se a pessoa pesquisar, ela consegue achar, né? O básico, obviamente, que é muito melhor ter uma pessoa para te instruir melhor, mas é bem complexo mesmo, mas acho que foi bem esclarecedor. E também nas suas redes sociais você está sempre postando conteúdos informativos, super informativos e interessantes, gente, que vale muito a pena vocês estarem olhando. E a gente só tem a te agradecer, viu, pela sua presença, agradecer por você ter aceitado o convite de vir aqui com a gente. Eu acho que foi muito esclarecedor e futuras dúvidas que venham a surgir, a gente te procura novamente. E é isso, foi um prazer, né, Rafael? Foi ótimo e acho que foi um assunto totalmente importante para os dois lados, tanto para o empregador quanto também para o trabalhador, né? E eu acho que essa é uma das funções do Made in Agro. Exato. Da gente trazer muita informação e fazer total essa integração realmente, sabe? Essa praticidade de conhecimento. Né? Então acho que você foi muito claro em tudo que você falou, então temos que agradecer. Exato. Porque a gente vê também assim que o mundo agro, tudo que tem no agro é importante para a nossa vida no geral, né? Desde o alimento, os tecidos, a roupa, né? Que a gente consegue obter da natureza também. E acho que não teria como aqui a gente abarcar, embora você seja uma advogada e especialista nas causas trabalhistas, mas não tinha como a gente abordar só o trabalhador rural e não pensar no produtor rural, né? Que inclusive agora dia 25 de maio que passou foi o dia do trabalhador rural, então não tinha como a gente deixar de trazer esse tema aqui e outros que nós estaremos, se Deus quiser, logo em breve. Muito obrigada por tudo, viu? Conte com a gente sempre. Você que está aí do outro lado, não esquece de seguir Made in Agro TV nas redes sociais, Instagram e YouTube. Segue, compartilha, ative as notificações que você vai ficar por dentro de todo o nosso programa. Rafael, mais um programa. Muito obrigada pela parceria. Muito obrigado, Eva, pela parceria. E muito obrigado, Aline. Obrigado a todos que acompanham a gente pelos canal da TVM, pelo nosso YouTube da TVM. E até semana que vem. Até semana que vem, gente. Um abraço.